Agora chegou a hora de começar a mestrar sua one shot. Como que a gente começa uma one shot? Como a gente começa um evento de uma one shot? Eu acho que a parte mais interessante é a gente começar a entender o comportamento do ser humano dentro desse processo. Então lembre-se que a maioria das pessoas talvez nem se conheçam, talvez nunca tenham jogado RPG e talvez nem te conheçam. Então o primeiro passo é você chegar dentro da one shot e perguntar: e aí, alguém aqui conhece o Sistema X? Alguém já vivenciou essa história? Alguém aqui já jogou RPG antes? Que legal! Se você já jogou RPG, o que você jogou antes? Pergunte. Você é um líder, você é o líder dessa história e você tem que mostrar para as pessoas que você tem o domínio daquilo que você está fazendo. Fechado? Então, pergunta para as pessoas. E aí, qual é o seu patamar? Por quê? Se tiver uma pessoa extremamente iniciante, você sabe que você vai ter que dar uma atenção melhor, você vai ajudar essa pessoa, porque você quer que ela tenha a melhor experiência dentro do RPG. Agora, se você vê que é uma pessoa mais avançada e tudo mais, você sabe que você pode usar essa pessoa para ajudar outra pessoa. Né? Você pode fazer essa conexão o tempo todo. Por que você acha que você tem que ter todas as respostas do mundo? Entra e usa pessoas mais avançadas para te ajudar. Fica muito mais simples, muito mais fácil, ok? Então, o teu convite inicial é esse. Começa a conversar, deixa as pessoas conversarem ali por 2, 3 minutos ali para não perder muito tempo. E aí eu já entraria já mostrando os personagens, distribuindo, pedindo para as pessoas escolherem e tudo mais. Deixa as pessoas escolherem. Aí quando as pessoas escolherem seus personagens, eu recomendo que você tenha um texto, né? Um texto bem pequeno explicando mais ou menos o cenário. Ó, gente, vocês vão vivenciar isso, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? E aí essa é a situação inicial. E aí escrevam dentro disso aqueles elementos que eu falei na aula anterior dos personagens. Qual é a história do seu personagem dentro desse contexto geral que você deu? E também passe quais são os 3, 4 ou 5 elementos e aí que fizeram o seu personagem ser quem ele é. Deixa aí a pessoa criar rapidamente para você ter um espaço, tá? E aí você pede para elas te enviarem ali rapidamente e você lê aquilo lá, porque a leitura, enquanto um tá mandando, o outro tá escrevendo, e aí quando você vê a leitura rapidamente, você já absorveu, já escreveu, escolheu os pontos de cada um que você vai querer pegar e tá tudo certo. Às vezes, você entregou um personagem completo pro jogador, e ele nem precisa nem elaborar tudo isso. Também é uma outra opção, que aí se você quiser para facilitar a tua vida, tá bom? Mas é esse é o esquema rápido, fácil, né, para iniciar uma one shot. Aí, o que você vai fazer? Aí, uma das grandes dicas que eu aprendi e eu acho que funciona muito é cria um texto, um prólogo para sua one shot. O que é isso? É o texto que você vai ler para introduzir os personagens dentro da sua aventura. Então, é aí que literalmente vai começar o jogo, que é você está no ano 2577 em uma nave espacial que está sobrevoando o planeta Terra após 300 anos sem voltar para o planeta. Acontece que dentro dessa espaçonave os recursos estão escassos e o grande líder chamado Avram Gradin, sei lá, pode ser um nome qualquer aí, é difícil inventar o nome na hora aqui, né? Esse líder chamado Avram Gradin, ele quer que as pessoas desçam para o planeta Terra para ver se é habitável. E ele pediu para que 5 pessoas, ou 4 pessoas, ou 3 pessoas, se voluntariassem para essa missão para tentar descobrir se o planeta ainda tem recursos. Porém, esse grupo, o que você se inscreveu, terá 3 horas não, 24 horas para voltar para a nave com as informações que são necessárias, senão a nave vai partir direto para o próximo planeta que eles acreditam que seja habitável. E aí você começa a contar essa história grande. Eu acredito que dá uma página e meia de um Word ali bonitinho, tá bom? Então você consegue introduzir e começar uma história já com um contexto bem bacana. Os jogadores vão estar bem imersivos dentro daquele momento. E aí a parte legal é que você começa essa one shot dentro de um lugar que eles possam conversar. Então dê um espaço curto, que seria o primeiro encontro, para eles conversarem. Então deixa esse espaço de interação para que eles vão interagindo entre si e você vai observando qual é a característica da jogadora. Qual que é o mais quieto, qual que fala mais, qual que quer se sobressair sobre o outro e etc. Para você poder calibrar sua one shot e entender quando você vai poder dar espaço para cada um dos jogadores.
Faz sentido isso para você? Então cria um espaço. Então, por exemplo, nessa one shot que a gente está criando aqui, eu daria um espaço dentro da nave para que o jogador pudesse falar assim, ó, agora vocês estão com a nave em movimento, indo em direção ao planeta Terra. Aparentemente faltam 15 minutos para o tempo de pouso. O que vocês conversam, o que vocês falam dentro desse momento, sabendo que vocês foram 5 voluntários para descer para o planeta. E deixa o roleplay jogar, né? Deixa as interpretações acontecerem. E aí você vai analisando e avaliando cada um dos jogadores, e você pode até começar a calibrar cada um deles, dando uma ou outra dica de interpretação, se precisar, tá bom? Então é assim que a gente começa uma one shot bem bacana, bem legal, né? A gente começa questionando um pouquinho sobre a experiência de cada um. Você pode até questionar sobre a expectativa de cada um. Você entrega os personagens, contando um pouquinho da história, do contexto, não da história, né, mas do contexto que elas vão vivenciar. Entrega os personagens e aí depois você já começa a introduzir a campanha, dando um espaço, olha lá, quinto passo, dando um espaço para que eles conversem e se conheçam. E aí a história acontece literalmente na hora que você quiser que ela comece. Fechou? Faz sentido isso para você? Esse movimento? Qual é o insight que você leva desse início de one shot que você ainda não tinha ou que te chamou muita atenção? Deixa aqui nos comentários da nossa aula. Vamos começar a construir nosso conhecimento aqui dentro. E até a próxima aula para a gente finalizar o módulo de one shots e você já poder mestrar sua one shot. Ou para a gente, dentro da Academia de Mestres, para os seus amigos, ou até para os outros mestres aqui dentro da academia. Por que não? Vários horários, vários mestres mestrando o tempo todo. A gente se vê então na próxima aula. Até mais!